E a gente sabe também que uma das informações da polícia é que o incêndio teria começado no sistema de ar-condicionado. Eu queria chamar aqui agora o Arnaldo Basile. Ele é presidente da Abrava. A Abrava é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ventilação e Aquecimento. Bom dia, certo, bem-vindo. Bom dia. Pena que nessas circunstâncias a gente queria tirar umas dúvidas contigo, mas antes eu queria mostrar um vídeo que o Everton Souza, um dos atletas do Flamengo, postou no Twitter, ali do incêndio. A gente tem esse vídeo, não tem? E aí, nesse vídeo, dá para ver o aparelho, olha só. Olha lá. O aparelho de janela. A gente hoje tem no Brasil, né, tanto o aparelho de janela, que é esse que está aqui, tanto no vídeo do Everton quanto nessa bancada, quanto o outro tipo de aparelho, que é o aparelho que a máquina fica lá de fora, né? E aí só a parte de refrigeração fica dentro. Me explica a diferença um pouquinho, só para a gente começar. Ok. Primeiramente, se me permitem, eu quero me solidarizar aos parentes e entes queridos das pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente nesses acidentes, não só do incêndio que aconteceu, lamentavelmente, no CT do Flamengo, como na enchente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e em Brumadinho também. Objetivamente, tecnicamente falando sobre o que aconteceu aqui, um aparelho de ar-condicionado, ele serve para climatizar o ambiente e tornar o ambiente mais agradável. O objetivo é fazer com que o ar circule pelo ambiente, passando pelo aparelho onde ele vai ser resfriado. Sim. Ele tem duas partes, uma quente e outra fria. A parte quente é onde fica o compressor, o motocompressor, ele fica na parte externa do ambiente. Sim. Aqui teria a parede, então, né? E a parte fria é para dentro do ambiente. Sim. Então, naquela fotografia, dá para se perceber uma pequena faceta, uma pequena parte, que é justamente essa parte aqui que fica dentro do ambiente. Agora, Arnaldo, era uma parede ali de alumínio dos dois lados, segundo as investigações, e no meio uma camada de poliuretano. Isso faz diferença para esse aparelho de ar-condicionado de janela, assim? Isso é irrelevante. Um aparelho de ar-condicionado, ele não é fabricado para ser instalado numa ou noutra circunstância tão específica. No mundo inteiro são fabricados mais de 40 milhões de aparelhos pelos diversos fabricantes espalhados pelo mundo inteiro. Não existe uma preocupação nesse sentido. Então, tanto faz uma parede de alvenaria, uma parede com um recheio de poliuretano, isso é indiferente. Claro que nessas circunstâncias, infelizmente, o poliuretano instalado ali dentro, ele serviu como um material combustível que alimentou o incêndio. Mas... Então, vamos lá, a gente que tem... a plateia, todo mundo está assistindo também deve estar meio tenso. Um aparelho desse, em casa, picos de luz, né? A luz vai e volta e tal. Eu tenho que me preocupar? O que eu posso fazer? Um aparelho de janela é um eletrodoméstico, como é uma geladeira, como é uma televisão, um liquidificador, seja lá o que for. Fabricado sob condições muito severas. Todos os fabricantes são especialistas. Não existe fabricante amador, não existe fabricante que fabrica um equipamento de qualquer maneira. Os componentes são auditados, os fornecedores dos componentes são sérios. Todo o equipamento de ar-condicionado é fabricado sob rígidas normas de fabricação, controle de qualidade, inspeção. Então não é o aparelho que você tem que se preocupar. Onde está o problema? Na instalação. Infelizmente, o que acontece? Se me permite, eu vou fazer uma analogia entre uma geladeira e um aparelho de janela. Uma geladeira e um aparelho de janela, um aparelho de ar-condicionado, tem os mesmos componentes internos. O que diferencia um e diferencia outro? Uma geladeira trabalha com temperaturas mais baixas para resfriar alimentos, para retirar o calor dos ambientes que você coloca dentro da geladeira. Qual é a diferença em relação ao aparelho de ar-condicionado? Ele trabalha com temperaturas de climatização mais elevadas, tá? Mas com essa diferença, o ar que vai circular pelo ambiente tem que passar e ser resfriado por uma superfície fria que está aí dentro. Você ouve dizer de geladeiras que pegam fogo, que explodem, que tem problemas? Nunca ouvi. Não. Infelizmente, na nossa cultura, acontece aquela interpretação imediatista de que o problema do incêndio aconteceu no ar-condicionado. Não. Usualmente, o problema acontece na instalação elétrica que alimenta o ar-condicionado. Eu estava assistindo ao Fantástico ontem e o técnico falou da necessidade de um aparelho, chamado DPS, que é para controlar aí, tal, essas variações de energia. O que seria? A gente pode ter em casa? Como é É no disjuntor, né? Ele fica no disjuntor. Exatamente. Vamos trocar em palavras mais Explica pra simples. gente. Mais sim. Disjuntor. É o disjuntor. Disjuntor é um sistema que protege a parte elétrica da instalação onde está feito a instalação do aparelho de ar-condicionado. Não é só para disjuntor, não é só para aparelho de ar-condicionado. A rede toda. A rede toda.
Então, você, numa residência, você tem disjuntores instalados para cada sistema. Um chuveiro elétrico tem que ter o seu disjuntor, uma geladeira tem que ter o seu disjuntor, o sistema de iluminação tem que ser um disjuntor e o aparelho de ar-condicionado também. Se tivesse um disjuntor, então, lá no CT do Flamengo, onde os meninos dormiam, a tragédia teria acontecido? Nós estamos partindo de suposições. Eu suponho, a minha comunidade do ar-condicionado supõe que essa instalação deva ter sido feita de maneiras corretas. Qualquer coisa que se fale agora, antes da perícia concluir os seus trabalhos, é pode ser precipitado, sim. Então, é de se supor que tivesse disjuntores. Se não tivesse, se não tiveram disjuntores instalados lá, está aí o primeiro grande problema. Agora, não é qualquer disjuntor. Para qualquer equipamento instalado, você tem que ter um disjuntor adequado. A instalação do ar-condicionado, a instalação elétrica, tem que ser dimensionada corretamente com o disjuntor adequado. Então, se um técnico competente foi à minha casa, instalou a rede elétrica com o disjuntor, eu posso ficar tranquilo no momento de pico de energia e tudo mais? Você tem certeza que esse técnico é especialista? Desculpa como colocar nesses termos, mas... Passou a pergunta, de volta. Não, vamos lá, mas que ele seja, que ele seja. Vamos lá, certificado. O técnico tem que ser capacitado, habilitado. Existe regulamentação, existem leis que determinam, leis, eu digo no plural, e normativas que definem, que determinam que um técnico tem que ser especializado. Os CREAs regionais, os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, determinam regulamentações atribuindo responsabilidades para cada técnico fazer a instalação corretamente. Sim, então vamos lá. Ele é credenciado, ele tem todos os pré-requisitos para atuar como tal. Instalou o disjuntor, a rede certa com ar. Posso ficar tranquilo? Pode. Não tem problema nenhum. Da parte dos fabricantes, quem não tem competência não se estabelece. Entendi. Todos os fabricantes que estão instalados hoje no Brasil, produzindo, estão há décadas aqui, têm capacidade técnica, então isso não é um problema. Mais uma dúvida, Arnaldo. É isso. Um dos meninos relatou que havia uma espécie de gambiarra ali embaixo do ar-condicionado, parece que o buraco seria maior que o aparelho, e aí o preenchimento daquele espaço vazio teria sido feito com espuma, plástico bolha e madeira. Isso potencializou a tragédia? Isso potencializou tanto quanto se um aparelho nessas condições estivesse instalado próximo do beliche, próximo das roupas de cama. Qualquer faísca, qualquer fagulha pode ter provocado esse incêndio dessa maneira. O que acontece é o seguinte, o ar-condicionado, ele sofreu as consequências de uma sobrecarga elétrica. Tudo indica que aconteceu isso. Por causa disso, os aparelhos acabaram se aquecendo muito, essas partes plásticas se derreteram, é material combustível que alimentou... Tem o gás dele? O gás é uma outra questão. O gás ele não é combustível. O gás ele circula, como na geladeira, ele circula dentro de tubulações, de componentes, que não é para vazar. Só que com o aumento forte da temperatura, porque já estava incandescente, porque já tinha acontecido incêndio, então o relato desse garoto, ele é legítimo, deve ter acontecido uma explosão. Essa explosão foi provocada por quê? Por causa do aumento da pressão do sistema interno. Entendi. Então, que material eu posso preencher aí esse espaço que sobra, às vezes, do buraco do ar em relação ao próprio aparelho? Os especialistas sabem como fazer. Primeiro, não pode sobrar espaço. E tem material adequado. No relato do Globo News de ontem de manhã, um técnico em segurança foi muito preciso. Ele mostrou que existia um preenchimento com uma chapa de alumínio. É o correto. É correto, chapa de alumínio. Esses preenchimentos são adequados. Entendi. Mas, honestamente, isso é irrelevante. O que eu acho que é o mais relevante, se me permitem falar agora, é assim. Dia 5 de janeiro do ano passado, foi sancionada uma lei pelo ex-presidente Temer, que é a lei do PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle de Sistemas de Ar-Condicionado, especificamente de ar-condicionado. É uma lei que resulta de estudos de décadas que a nossa comunidade técnica do segmento de ar-condicionado vinha trabalhando, vinha desenvolvendo. Existem normativas e regulamentos que predefinem tudo isso. E esse PMOC é uma lista, é uma sequência de manutenções que tem que ser obedecidas. De quem é a responsabilidade desse plano de manutenção e operação? Do proprietário ou do locatário. Ele é responsável pela existência desse plano, pelo cumprimento desse plano de manutenção. O que ele precisa fazer? Claro que ele não vai ser um especialista que vai se preocupar com isso. E o técnico. Mas ele tem que contratar pessoas, profissionais capacitados e habilitados legalmente para executarem essa manutenção. A primeira coisa que eu entendo que deve ser feito nessa avaliação, nesse momento de consternação que estamos vivendo, é questionar como foi feito esse PMOC.
Certo. Arnaldo, fazer esse histórico. queria te agradecer muito pelas explicações, acho que ajudou muito, até quem estava com dúvida em Dicas casa. muito úteis. Obrigado. Dicas, até porque não foi o primeiro caso envolvendo curto-circuito em ar-condicionado. Muito obrigada, Arnaldo, por essas dicas, informações extremamente úteis.